Agora eu vou interpretar com vocês esses dois resultados. Em vez de vocês imaginarem que sou eu andando pelo chão, vamos imaginar que é um objeto onde a base dele é um pneu e eu estou girando esse objeto num asfalto seco, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui. Esse meu objeto está aqui parado, ó, nesse chão. A base dele é feita de um material próximo do pneu e o chão é de asfalto. Se eu faço aqui uma força, ó, o atrito estático é de 400 newtons. Se eu fizer uma força aqui de 390 newtons, eu não vou conseguir tirar esse objeto do repouso. Porque eu preciso vencer aqui uma força de atrito do chão de 400 newtons. Então, eu preciso fazer uma força aqui de 400,1, um pouco maior que 400, para poder tirar esse objeto da inércia dele. Isso quer dizer que é a força nossa de atrito. Outro exemplo, depois que esse objeto já está em movimento, ó, ele já está se movimentando. Aí eu não preciso continuar fazendo uma força de 400,1 newtons. Então aí eu já tenho que vencer apenas uma força aqui, ó, de 240 newtons. Então eu venho aqui e faço uma força de 240,1 newtons. Aí eu consigo, em movimento, vencer essa força aqui, ó. Tá? É isso que o exercício está dizendo pra gente. Agora, pessoal, vamos fazer aqui um exercício para a gente poder fixar muito bem essa ideia, tá bom? Então, essa primeira atividade, ela fala aqui que um bloco de borracha de massa de 200 gramas está sobre uma superfície plana de concreto e pergunta qual que é a força mínima para que eu consiga fazer esse bloco se movimentar. Então, vamos interpretar aqui a seguinte situação. Aqui eu tenho um chão e aqui eu tenho um bloco. Esse bloco nosso, ele é feito de borracha. E o chão aqui, ó, que é essa parte, ele é feita de um material que é o concreto, tá? E eu quero descobrir qual que é a força que eu tenho que colocar aqui para que esse bloco comece a se movimentar, sabendo que ele tem 200 gramas. Então, vamos calcular, no primeiro momento, qual que é a força de atrito estática e qual que é a força de atrito dinâmica. Lembrando que força de atrito estática, eu vou pegar o coeficiente de atrito estático, multiplicar pela normal, e o dinâmico, o coeficiente do dinâmico, vezes a normal. Eu vou numa tabela e eu vou dar isso para vocês, a tabela completa, e vou procurar aqui, ó, qual que é a força de atrito estática para esse material borracha sobre concreto. E ele fala que vale 1. Então eu venho aqui, ó, força de atrito estática é igual a 1 vezes. Vamos achar quanto vale a normal. Cuidado que esse objeto, a unidade dele de medida está em gramas. E eu preciso que ele fique em quilogramas. Então eu vou lá, ó. Eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 200 gramas tem quantos quilos? Se você resolver isso daqui, vai dar 0,2 quilos. Então, a massa do objeto é 0,2 quilos. Eu tenho comigo que a força, peso, lembra? O que é força-peso, pessoal? Força-peso, ó, é massa vezes gravidade. A massa é 0,2, a gravidade vale 10. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai dar 2 newtons. Então, força-peso 2 newtons. Então, eu tenho uma força para cá de 2 newtons. E a minha normal, que está aqui, também vai ser 2 newtons. Por quê? Todo objeto que está sobre uma superfície horizontal tem a sua força-peso igual à força normal, tá? Então, vou multiplicar por 2. Então, a nossa força de atrito estática é de 2 newtons. Então, o mínimo que eu preciso fazer aqui é alguma força um pouco maior do que 2 newtons para que eu vença essa força de atrito que está aqui atrás, que também é de 2 newtons.
Então, se eu fizer, por exemplo, aqui 2,01 newtons, é a força mínima para que eu jogue esse objeto em movimento. Depois que esse objeto já está em movimento, qual que é a força mínima que eu preciso fazer? Aí, pessoal, eu vou usar o Mi dinâmico, que é esse aqui de cima, ó, vale 0,8. Então, eu vou colocar 0,8 vezes a nossa normal, que vale 2. Isso daqui vai dar 1,6 newtons. Aí, depois que ele estiver em movimento, qualquer valor maior que 1,6 mantém ele em movimento, tá? Então, o que é a força de atrito? É aquela força que sempre está no sentido contrário do meu movimento. Então, anote isso aí, ó. Força de atrito, isso é muito importante. Ela sempre está no sentido contrário do movimento. Tá? Então, se o meu movimento está indo da esquerda para a direita, a minha força de atrito, ela sempre vai estar agindo nesse sentido contrário do movimento. E é isso que eu vou ficar falando agora, pessoal, sempre em todas as aulas para vocês, tá bom? Vamos agora aqui fazer mais um exercício, tá? Vou pegar aqui com vocês, ó. Vamos discutir esse 2 aqui, ó. Considerando o mesmo bloco da situação anterior, responda: a força de atrito dinâmica é maior ou menor nessa situação? Justifique. É só se observar aqui, ó, a dinâmica sempre vai dar menor, tá? Então, a força de atrito dinâmica é sempre menor que a força estática. Ou seja, é muito mais fácil eu vencer o atrito quando o objeto está em movimento do que quando ele está parado.